Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Serei breve. Se encontra no livro de Mateus, no seu primeiro capítulo, no seu versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se sucedeu deste modo. Estando Maria, sua mãe, esposa de José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Nós podemos notar que o livro de Mateus, a primeira apresentação que vai ser dada no livro de Mateus, exatamente Maria e o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai relatar que Maria já estava comprometida com José. E nós sabemos que um compromisso, alguns conhecem esse tipo de compromisso, a qual o meu filho Eliel, com seus 8 anos, já era dado por noivo a uma jovem vizinha ou conhecida mais próxima da minha família, a qual eu tinha que guiar o meu filho nos caminhos perfeitos de um homem para ser um bom marido. E já do outro lado, da mesma forma, a moça também tinha que ser tratada e ensinada a ser como ser uma boa esposa. Mas nós vamos ver no livro de Mateus que os dois já estão comprometidos. Mas existe um descaso nesse compromisso. Por José conhecer a família de Maria, sabendo que ela é de boa índole, uma mulher justa, respeitada, de família digna, e ele também um rapaz sincero, honesto e íntegro. E a Bíblia vai mostrar só uma característica a José, que ele era justo. Nós bem sabemos que uma pessoa justa é aquela que trata tudo na sinceridade, tudo na verdade e não com meias verdade. Mas só que agora nós vai haver uma divergência. José fica sabendo que Maria está gerando. Mas por ele ser um homem justo, na mente dele, humana, ele achava que ele estava fazendo certo ao abandonar Maria. E a Bíblia vai dizer que José, querendo deixar Maria em secreto, porque talvez na mente dele possa ter achado, ela me traiu. Ela se deitou com outro homem, já não é mais mulher digna do meu amor. Mas nós bem sabemos que Maria, ao gerar Jesus, ela já está sendo a própria igreja que está gerando Cristo. Aquilo que no começo vai dizer que é do Espírito Santo. Mas a pergunta é: será que a nossa justiça terrena está sabendo discernir o que vem do Espírito ou não? Será que estamos de pé o bastante para saber se é o Espírito Santo que está gerando, Diácono Felipe? Porque o apóstolo João deixou bem claro: provar e saber se os Espíritos são de Deus. José, um homem justo, no seu tempo, queria deixar uma mulher digna ao relento. Queria abandonar aquilo que Deus colocou como propósito na vida dele. E quantas das vezes nós não estamos identificando pessoas que estão se aproximando de nós, estão achando que é de qualquer maneira, mas Deus só colocou como José, para cuidar, enquanto gera o Espírito Santo. Estava lá na obra, apareceu um rapaz conversando comigo e falando que a igreja estão expulsando todo mundo. Mas como que estão expulsando?
falta de visão. Alguns estão dizendo que estão sendo guiados pelo Espírito, mas não estão vendo propósito na vida de quem está se aproximando. O que está precisando é um João Batista no deserto. E falar com sinceridade para alguns cristãos. Está virando uma bagunça as igrejas. Mas eles estão sendo expulsos, não estão querendo sair. Estava conversando com meu irmão Marcos e falei: Marcos, você já reparou como é difícil resgatar alguém do mundo, mas como é fácil chutar para fora? O problema, Marcos, eu falando com ele, não é eu ir lá te resgatar. O problema é quando eu te solto no ambiente. Quem vai ser quem está lá? Às vezes nós estamos nos achando tão justo que não estamos identificando o Espírito Santo gerando. Como Eclesiastes falou, eu já falei bastante. Agora chegou no meu tempo só de ouvir. Porque quem senta para ouvir com atenção, discerne espíritos. Porque para discernir espírito não é os dois conversando e falando, não. É em silêncio. Porque Jesus nos deixou uma chave muito valiosa, Felipe. A boca só fala o que o coração está cheio. É muito fácil identificar quando o seu coração está cheio de riquezas terrenas. É muito fácil, não é muito difícil. Mas só que quando eu testifico isso na sua vida, não é para te julgar, não é para escandalizar. É pedir o Senhor para repreender o seu espírito que você está alimentando. Então, quantas das vezes já conversaram comigo sem saber o que eu estava entendendo? Quantas das vezes já tentaram abater a minha fé de uma maneira a qual eu não posso recuar? Não é o Espírito Santo que parou de operar nas igrejas, irmãos. É nós que deixamos de acreditar que Ele opera. Mas o Espírito Santo ainda está gerando. Dentro das igrejas está gerando. E às vezes eu não vou ter a mesma sorte que José, sendo avisado por um anjo para receber aquilo que vem de Deus. Às vezes simplesmente eu só vou me desviar do caminho. Vocês sabem por que eu estou falando isso? Eu precisei ter uma única queda para me acordar para a vida. Eu precisei quase bater a cabeça no meio-fio para me despertar. E a minha mente abriu de uma maneira que eu nem imaginava que ia acontecer. Porque eu estava caminhando com meus próprios entendimentos, com a minha própria vontade, achando que isso estava certo, achando que isso estava errado. Mas eu parei para refletir. E assim, meus irmãos, hoje eu consigo identificar quando o Espírito Santo está começando a gerar. Porque se a gente não tiver tempo para parar para observar isso, vai ser apenas mais uma pessoa com crescimento. Mas tem propósito ainda dentro da igreja. Tem chamado dentro da igreja. Tem coisas grandes dentro da igreja. Mas tem que ter alguém na posição para identificar isso. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.